Fala galera! Os números naturais são utilizados para contagem, os números fracionários são utilizados para representar situações, quantidades não inteiras e também existem números que representam situações contrárias, situações opostas. Esse tipo de número nós veremos logo após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lê aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre números positivos e números negativos que servem para representar situações que são contrárias, que são opostas. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, dá aquele like para dar uma força ao canal e qualquer dúvida, escreva logo nos comentários logo abaixo que se eu souber responder, responderei o mais rapidamente possível. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse materialzinho que eu vou seguir hoje sobre números positivos e números negativos, um material que está disponível na internet, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o endereço estará logo aí abaixo. Então, esses números inteiros positivos e negativos, eles serão utilizados em situações opostas. Por exemplo, quando falamos de temperatura, nós temos aqui as temperaturas teoricamente altas, como aqui faz aqui na minha cidade, uma temperatura muito alta, algo em torno de 35, 38 graus Celsius, e existem situações, existem lugares que faz muito frio e as temperaturas elas são consideradas muito baixas. O 0 grau ele separa exatamente essas temperaturas acima de zero e as temperaturas abaixo de zero. Então, se a gente tivesse a representação de um termômetro, por exemplo, a gente teria aqui o zero, o 0 graus Celsius, as temperaturas acima de zero, elas estariam aqui, e as temperaturas abaixo de zero, elas estariam aqui. Então, para representar essas temperaturas ditas opostas, então nós temos aqui as acima de zero, a gente vai considerar temperaturas positivas e abaixo de zero nós iremos considerar as temperaturas negativas. Como tem aqui, a do Rio de Janeiro, que é 39 graus Celsius acima de zero, então a gente vai considerar mais 39, ou seja, 39 graus Celsius positivo, ou então a gente considera simplesmente 39 sem considerar o sinal, certo? Agora, como uma temperatura dessa aqui, no Alasca dos Estados Unidos, 10 graus abaixo de zero. Então perceba que para essa representação abaixo de zero, nós iremos considerar a temperatura negativa e a representação desse número negativo vai ser com esse sinalzinho de menos. Então nós temos aqui a temperatura registrada no Alasca, 10 graus negativos ou menos 10 graus Celsius. Certo, pessoal? Então, primeira situação que nós iremos considerar aqui é em relação à temperatura. Outras situações que a gente pode considerar que são opostas, ou seja, têm sentidos contrários, a gente poderia falar sobre altitudes. Para isso, em relação à altitude, nós iremos considerar o zero como sendo o nível do mar. Então, as altitudes acima do nível do mar são consideradas positivas, enquanto que as altitudes abaixo do nível do mar, elas são consideradas negativas. Então, pessoal, para representar a profundidade de um submarino, por exemplo, esse submarino que está aqui, a 150 metros abaixo do nível do mar, a gente consideraria menos 150 metros, ou seja, 150 metros abaixo do nível do mar. Se um avião fosse passando aqui, digamos que isso seja um avião, a 800 metros acima do nível do mar, esse avião estaria a uma altitude de mais 800 metros ou 800 metros sem o sinalzinho de mais. Neste caso, a gente consideraria acima do nível do mar, positivo, abaixo do nível do mar,
negativo. E alguns autores de livros de matemática gostam de colocar como sendo altitude positiva e a parte negativa abaixo do nível do mar, alguns gostam de chamar de profundidade. Certo, pessoal? Então, mais uma situação aqui considerada contrária, acima do nível do mar positivo, abaixo do nível do mar negativo. Certo? Nós também poderemos citar essas situações ditas contrárias em relação ao saldo de gols de uma determinada equipe, né? Como, por exemplo, aqui, o São Paulo fez 11 gols, sofreu os 11 gols. O Corinthians fez 16 gols, sofreu 4 gols. O Palmeiras fez 9 gols, sofreu 12 gols. E o Santos fez 10 gols e sofreu 18 gols. A questão do saldo de gols, basta pegar a quantidade de gols marcados e diminuir a quantidade de gols sofridos. A gente deve observar que quando um time faz mais gols do que sofre, o saldo fica positivo. Já quando o time faz poucos gols, mas sofre mais gols, aí o saldo seu fica negativo. Sem falar que quando faz a quantidade de gols exata que também sofre, o saldo de gols fica zero. Então é por isso que o São Paulo ele ficou aqui com saldo zero, porque fez a mesma quantidade de gols que sofreu. O Corinthians ele tem saldo de gols positivo, lembrando que a gente poderia simplesmente colocar 12 gols, porque 12 e mais 12 refere-se ao mesmo número positivo, né? 16 menos 4 dá 12. Agora, o Palmeiras fez 9, mas sofreu 12. Então, por isso que o saldo está negativo aqui de 3, porque 12 menos 9 dá 3. Como fez menos e sofreu mais, o saldo negativo. A mesma situação aqui do Santos. O Santos ele fez 10 gols, mas sofreu 18. Então, 18 menos 10 dá 8. E mais uma vez, o saldo de gols aqui ficou negativo. Outra situação que a gente pode citar aqui é quando a gente fala de movimentações bancárias. Quando a gente vai falar sobre saldo bancário, né, existem 3 situações. Ou você não tem dinheiro, ou seja, o saldo é zerado, ou você tem dinheiro lá, que a gente vai chamar de crédito, ou você está devendo dinheiro ao banco, que nesse caso nós chamaremos de débito. Então, matematicamente falando, quando a gente tem crédito, nós falamos que o saldo ele é positivo, ou seja, você tem o dinheiro lá, pode pegar e gastar. Já quando você tem débitos, neste caso, o saldo é negativo, você tem dinheiro para pagar, né? Então, um crédito quer dizer um saldo positivo e um débito, um saldo negativo. A gente também poderia dizer que dívida é saldo negativo e também retirada ou saque quer dizer um valor negativo. Enquanto que crédito ou depósito a gente consideraria positivo. Certo, pessoal? Então, o saldo, quando ele é positivo, ele indica crédito, ele indica depósito, né? Isso quer dizer que você tem o dinheiro na conta. Já quando o saldo está negativo, ele indica um débito, que pode ser uma dívida, pode ser um saque, pode ser uma retirada, pode ser um pagamento. A gente também poderia citar os andares de um prédio, né? O térreo é o andar no nível da rua. Acima do térreo são andares considerados positivos e abaixo são andares considerados negativos, né? Nos elevadores, os painéis dos elevadores também constam com números positivos e números negativos. Positivos acima do térreo, negativos abaixo do térreo. Além disso, a gente também poderia citar fatos históricos divididos pelo nascimento de Cristo, onde o nascimento de Cristo divide a história em antes de Cristo, datas consideradas negativas, e depois de Cristo, datas consideradas positivas. A gente também poderia falar de tempo, né? Quando a pessoa chega atrasada, a pessoa gastou mais tempo, né? Quando a pessoa chegou adiantada, a pessoa chegou em menos tempo, como aquelas plaquinhas de Fórmula 1, de corrida de Fórmula 1, né? Então existem várias situações onde a gente pode utilizar esses números positivos e números negativos.
Essas são algumas delas. Beleza, pessoal? Se gostar do vídeo, dá aquele like para dar uma força ao canal e até o próximo vídeo. Valeu!